O caminho de acesso até a Câmara Municipal não é fácil, porque existem basicamente três formas de uma pessoa se colocar à disposição dos eleitores. Uma delas é através das associações de bairro, né, melhor dizendo. Normalmente essas associações são fortes, elas têm boa penetração no bairro e acabam escolhendo um nome para representá-las. O segundo é através, né, o segundo caminho é dado pelas igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, elas são bem organizadas e elas conseguem indicar membros que as representem junto à Câmara Municipal. E o terceiro caminho, evidentemente, é aquele do sujeito que vai postular junto à classe média que tem uma imensa dificuldade em encontrar bons nomes para representá-la, até porque ela não depende tanto da Câmara Municipal como as camadas mais vulneráveis da população. A pesquisa que nós debatemos na última sexta-feira, realizada pelo portal lá de Americana, do Todo Dia, feito pelo Instituto Agile, detectou que cerca de 80% dos eleitores querem mudanças na Câmara Municipal. Só que essas mudanças elas têm que acontecer desde que o eleitor também mude o seu voto. Se o eleitor continuar votando segundo orientações da sua igreja, não vai mudar nada. Se o eleitor também optar por continuar votando naquele que é indicado pela associação de bairro, também não vai mudar nada. O que pode mudar é um terço da Câmara Municipal, que fica de um lado para o outro, a depender do voto da classe média. É muito difícil. Agora, mais importante é que o eleitor, desde já, comece a encontrar opções em quem votar nas próximas eleições para representá-lo junto ao Poder Legislativo. Sem pensar direitinho, sem escolher o nome antecipadamente, teremos mais uma vez aquele voto de última hora, aquele que pega o papelzinho no chão, entra na cabine e deposita o seu voto, o que não é nada bom. Até porque, lembre-se disso, a Câmara Municipal continua sendo um puxadinho da Prefeitura de Limeira. Aprova tudo que é enviado para lá. E isso é muito ruim, porque ela deixa de fazer o que deveria, ou seja, fiscalizar os atos e as manobras do Poder Executivo. O Farol de Limeira está no ar. Segunda-feira, 12 de agosto, o ano é 2024. A partir de agora, mais uma edição do nosso Farol de Limeira, edição itinerante. Nesta segunda-feira, eu faço contato rapidamente com meu nobre amigo José Antônio Encinas, que vem trazendo um resumão das Olimpíadas. Vamos bater um papo sobre isso também. Encinas, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, um abraço. Outro abraço para você, Beto, e para todos que acompanham o nosso programa. Zé, foi tenso na hora do almoço sábado, hein? Brasil de um lado no futebol, Brasil do outro no vôlei, eu não sabia o que ver direito, meu amigo. Foi, mas deu certo, né? Deu certo pro vôlei, pelo menos. É, é verdade, Beto. E ainda para o meu azar, o pessoal da companhia, né, da Neo Energia Elétrica, Eletro, resolveu fazer uma manutenção na rede Mas, elétrica, Beto. e foi, 11h30 premiado. eles começaram e foi terminar um pouco depois, né? Então eu tive que assistir com minha filha pelo tablet, né? Eu assistia Né? no, só foi voltar a energia já no metade do segundo tempo, Beto. Então, mas mesmo assim deu para acompanhar, né? E foi uma pena, né, Beto, a medalha de prata no futebol feminino, porque o Brasil criou oportunidades, né, Beto? Perdeu algumas chances, né? E no final acabou envolvido, né, pelas americanas e novamente, né, Beto? É a terceira medalha de prata que a gente ganha. As três foram para os Estados Unidos, né, as derrotas, e todas por 1-0, né, Beto? Isso que é curioso. Você achou que foi pênalti, aquele lance? Olha, Beto, sinceramente, eu achei que sim. A menina estava na frente com a bola, a americana veio por trás, tocou no calcanhar dela. Então, isso é pênalti, né, Beto? Ela perdeu o É. equilíbrio ali, caiu, porque foi tocada por trás, né? Só que é aquele negócio, né, Beto? Os Estados Unidos é forte, né? E aí eu acho que eles decidiram, o VAR lá decidiu não aplicar aquele pênalti e deu sequência, né, na partida. Seria muito importante sair na frente, né, Beto? Com 1-0, o Brasil
É lógico, teria a pressão dos Estados Unidos, mas teria os contra-ataques à sua disposição, né, Beto? E é justamente aí que o time conseguiu avançar aí até a final, jogando dessa forma, né, Beto? Sempre sendo pressionado e atacando. Como o pênalti não foi marcado, né? Então o Brasil acabou ali tendo que tanto defender como buscar o ataque, né? Mas aí ficou mais difícil, né? Então eu acho que foi pênalti sim e não foi marcado para o Brasil, Beto. Tem razão, tem razão. Agora eu vou dizer uma coisa para você: aquela ponta esquerda lá dos Estados Unidos, ela devia correr nos 100 metros e não jogar futebol. Você não acha, não, Zé? Como correu, hein? Verdade, Swanson, né? Eu até gravei o nome dela porque corre mais do que notícia ruim, né, Beto? Meu Deus, tocava a bola nela, ela metia uma correria ali, principalmente pela ponta esquerda, né, Beto? Nossa, corre muito mesmo, né? E acabou fazendo o gol aí que deu, né, o título, a medalha de prata, a medalha de ouro para os Estados Unidos e, consequentemente, a prata para o Brasil, Beto. Tá certo. Zé, você acompanhou a cerimônia de encerramento? Um pouco, algo a acrescentar? Uma, uma parte, Beto, uma parte, assim, mais a parte final, né, da cerimônia de encerramento, eu achei muito bonito, Beto, aquilo que eu vi, né, aquela parte do Tom Cruise, né, descendo ali por um cabo de aço no estádio, né, e depois também toda aquele filminho que eles produziram, né, Beto, dele saindo de moto do estádio, indo até um avião, depois pulando de paraquedas lá nos Estados Unidos. E eu achei principalmente muito bem bolado, Beto, a colocação dos arcos olímpicos naquela famosa placa de Hollywood, né, lá em Los Angeles. Eles aproveitaram as duas. Ele era comentarista de um dos canais do Sport TV e ele faz previsões, né? Ele fez previsões. E Isso, isso. ele entendia que o Brasil poderia bater o recorde nesse ano, né? Nesses Nessa jogos. Olimpíada. Isso não se confirmou, porque tem aquela, né? Alguns favoritos acabam não chegando onde deveriam. E algumas surpresas. Só Sim, que nós tivemos poucas surpresas do lado brasileiro, né, Zé? sim, sim. Surpresa foi a Bia, né, Beto, no judô, né? Não se esperava que ela ganhasse a medalha de ouro, né? Ela tinha previsão de chegar entre as melhores, mas não ser a medalha de ouro. A, a Ana Marcela, né? A Ana Marcela da natação, Beto, tinha ali também uma previsão de pódio, né? E ela chegou em quarto lugar. Você vai falar, né? Mas foi ali por um detalhe, né, Beto? Então ela não conseguiu confirmar. Já a Ana Patrícia e a Duda, elas tinham um ligeiro favoritismo para ganhar e confirmaram, né? Enquanto a outra medalha do Brasil, né, Beto, também o vôlei, por exemplo, feminino, ele tinha ali uma esperança de pódio, mas não se sabia se ia chegar ao ouro, né? Também acabou ficando com o bronze. Então é exatamente isso, Beto. Tem alguns, o Medina era considerado por todos o favorito ao ouro, mas é aquele negócio, Beto, na semifinal ele pegou lá uma bateria com apenas pouquíssimas ondas, só surfou uma e acabou perdendo para o seu adversário, né? É isso. Uhum. Então tem muitos detalhes que levam, né, um atleta que é considerado favorito a ganhar ou não, né? Às vezes o imponderável também acontece, né, Beto? Agora, eu vou dizer uma coisa para você, com todo respeito, né? No vôlei de praia, as canadenses, vou dizer para você, ganharam no quesito beleza e forma física, né, Zé? Bonitas as moças, né? É muito linda, Plasticamente né? jogam muito bem, né? Principalmente a Brand, né? Que é aquela loira, né? Ela é uma mulher muito bonita mesmo, né, Beto? E tentaram ali, né, de todas as formas, tirar a paciência das nossas jogadoras. Chegou a ter um atrito ali na rede, né, Beto? Porque eu percebi mesmo, durante aquele set, o primeiro set o Brasil ganhou, né? Ali com dificuldades, mas ganhou. O segundo, em que as canadenses foram melhores, ela estava provocando realmente, Beto. Assim que ela fazia um ponto, ela, sabe, comemorava ali na frente da rede. E no terceiro, quando o Brasil abriu uma certa vantagem, a Ana Patrícia tirou onda, né, Beto? Ninguém tem sangue de É. barata, né? Ela tirou sarro, né? Depois foi a vez dela e a canadense não gostou, né? Isso é muito comum nos esportes, né, Beto? Quando alguém está indo da frente, vai bem,
é feita aquela zoação. Depois tem que aguentar também, né, Beto? Quando você está perdendo, né? Mas no quesito beleza, você tem razão, né? Realmente essa moça é muito bonita, né? No entanto, ficou com a medalhinha de prata, né, Beto? E nós com a de ouro. Zé, uma informação, estava vendo nas redes sociais agora pela manhã, algumas pessoas reclamando do barulho ali no entorno do Parque da Cidade. Uma pessoa, inclusive, registrou que os shows foram até às 3 da manhã. Curioso um show ir até às 3 da manhã, não, Zé, numa festa de família? Ah, eu também acho, Beto. Eu achei também estranho, né? Porque normalmente essas festas não demoram tanto para acabar, não, né, Beto? E principalmente de um domingo para segunda ainda, né? Eu também fiquei surpreso, Beto. Espero que as autoridades aí venham a público, né, para comentar isso, para saber, para explicar por que autorizaram, né, fazer um show aí, um evento com música muito alto. O correto é até umas 10 horas da noite, né, Beto? Depois disso já você está perturbando o sossego das pessoas que vão trabalhar no dia seguinte, que precisam descansar. Realmente eu também não entendi, não, Beto. Outra coisa que eu estranhei, porque estava um frio danado, né, Zé? Quer dizer, tinha gente para acompanhar esse show até às 3 da manhã? Isso que eu fiquei em dúvida, né? Eu também achei estranho, né? Porque com aquele friozinho ontem à noite, né, Beto? O melhor lugar para se estar era embaixo das cobertas. Pelo menos no meu caso É, foi esse. Tava ontem à noite, Beto, verdade. você não está aqui em Limeira, mas fez muito frio, mas muito frio mesmo. Aquele de a gente trancar a casa toda, fechar cada janela, cada vãozinho ali, cada fresta, para evitar do frio entrar, porque realmente ontem foi um dos dias mais frios do ano. Então, eu não entendo muitas pessoas aí na rua curtindo o som alto até de madrugada, né? Quando as temperaturas já estavam abaixo de 10 graus ali, né, Beto? Você sabe que isso é muito engraçado, né? Aqui em Serra Negra, por ser serra, evidentemente, é muito mais frio do que Limeira. E ontem, depois que eu fiz a minha corridinha perto da hora do almoço, estava friozinho, estava frio sim. E aí, principalmente os mais jovens e as moças, não dá para entender, muitas moças elas colocam uma bota, etc., mas uma mini saia, um short curtinho também, não dá para entender. Parece que tem gente, principalmente os mais jovens, não sente frio, né? Ou tanto frio como a gente sente, né? Eu acho que sim, Beto. Eu acho que também eles não têm tanto frio como a gente, ou depois capricham nas bebidas alcoólicas para esquentar o corpo, para aquecer, né, Beto? Porque não... tomam ali umas doses ali, umas bebidas, né, fortes, uma vodka, Beto. E ele era aí um leitor, né, inveterado, né? Aquelas pessoas que sempre que ele viajava ao exterior, Beto, ele tirava ali pelo menos 1 ou 2 horas para passar em livrarias famosas ou e mesmo em sebos, né? Ele gostava muito de pegar livros em sebos, né? Para aumentar a sua coleção, né? Chegou a ter então mais de 250 mil livros em sua biblioteca, Beto. Tá certo. Vou falar um pouco mais sobre isso com o Pontorim, do lado político. Zé, para encerrar, você tem uma curiosidade que quase o ligou a essa tragédia do voo lá em Vinhedo, né? É verdade. Verdade, Beto. Na sexta-feira, né? Eu estava aqui em casa preparando o almoço, tal, quando eu recebi a notícia de que havia caído um avião em Vinhedo, né? E com mais de 60 pessoas a bordo, né? E eu achei estranho, né? Um avião cair, né, Beto? Ali numa cidade do interior. Bom, aí começam as notícias, né, Beto? Olha, o avião parece que caiu no meio de casas, né? Você já fica, nossa, mas no meio de casas. Aí a notícia vai se ampliando, caiu num condomínio de casas, né? E eu tenho um amigo, Beto, aqui, limeirense, o Marcelo Eduardo dos Santos, e ele fez faculdade comigo, né? Faculdade de jornalismo na Unimep. Depois ele alçou voos aí para fora, né? Ele trabalhou na Rádio Transamérica, Rádio Jovem Pan e no final na TV Record, né? E é um grande amigo mesmo. Quando a gente faz as amizades, né, Beto, na época da faculdade, né? Então a gente saía juntos, né, tinha os mesmos gostos ali, e a gente fez uma amizade muito. Tanto é que ele me chama de irmão, né? É realmente assim. Uma pessoa muito querida. E aí eu fiquei com aquele receio, né, Beto? Nossa, o avião caindo lá na cidade em que ele mora, num condomínio de casas. Eu sei que lá tem vários condomínios, mas aí você fica meio assustado. Aí, Beto, eu não tive dúvidas, eu mandei um WhatsApp para ele, né, para saber se estava tudo bem com ele, com a esposa, os filhos, né?
E aí ele me respondeu que o acidente, Beto, tinha acontecido ali a pouco, uma distância bem pequena da onde ele morava, num outro condomínio ali muito próximo àquele em que ele reside, Beto. Então, foi um alívio ali naquele momento, mas embora a tristeza seja enorme, né, Beto, pela perda aí de mais de 62 pessoas naquele acidente tão triste, né, Beto? Espero agora que as autoridades consigam desvendar esse mistério, né, Beto? Se foi realmente alguma coisa relacionada ao clima, se foi alguma coisa relacionada à falta de manutenção na aeronave. Espero que isso seja bem explicado, né, Beto? Porque esses familiares aí merecem essa atenção e respeito e todo o atendimento psicológico que vai ser necessário a partir de agora, né? Verdade, verdade. As notícias são muito tristes. Bem, Silas, boa semana para você. Muito obrigado pela contribuição e até amanhã. Grande abraço, Beto. Tchau, tchau. Ok, vamos até a redação, então, lá da Tribuna de Limeira. Eu vou seguir um pouco nesse tema da morte do Delfim Neto com o Antônio Cláudio Botorim, que já está lá a postos. Botorim, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Um abraço. Um abraço, Beto, um bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira, nessa segunda-feira também fria, né? Nem tanto, estava neste momento, eu consultei os termômetros aqui, a gente estava com 14 graus e sensação térmica de 13, mas no final de semana fez muito frio. Em São Pedro, onde eu estava, ontem pela manhã, no momento em que eu acordava, né, para tomar meu banho matinal, a temperatura era de 8 graus centígrados, Beto. E depois foi aumentando gradativamente e após o almoço já dava para ficar de camiseta, de manga, tal, né, sem muito agasalho, porque o sol estava muito forte. E à noite começou a esfriar de novo, né? Verdade, verdade. Bem frio, bem frio. Motori, vamos seguir agora pelo lado político, na morte do Delfim Neto, ele ficou conhecido como ministro da Economia durante os governos militares. E a gente já viu isso, né, Cláudia? O tal do milagre econômico aconteceu, mas a conta foi imposta depois disso, né? Exato, Beto. Ele começou em 1967, né? Ainda no governo do Castelo Branco, né? Um pouquinho antes, Costa e Silva, posterior, Médici. Foi durante o governo que aconteceu o milagre econômico, né? Durante o mandato mais tenebroso da ditadura militar, onde mais mortes, torturas e desaparecimentos aconteceram, né? Foi quando o Brasil chegou a crescer 14%, né? É um crescimento depois que os próprios economistas disseram ser inflado, né? Ser um crescimento não real, mas que originou um milagre econômico. Ele foi protagonista. Os políticos de esquerda, economistas de esquerda, ele sempre estava receptivo às ideias. Então, é diferente de hoje, né? Quando uma ala não conversa mais com a outra, a não ser para criticar ou para exalar ódio, para exalar intolerância, ele foi diferente nisso, né? Então, ele foi, como a Miriam Leitão disse hoje pela manhã, num dos comentários que ela fez, ele foi um político de todas as áreas, né? Pode-se contestá-lo, né, por muitas ações, mas ele atendeu aos mais diversos governos, né? E até o fim da vida, praticamente, ele estava sempre aconselhando, conversando, dando opiniões. E não podemos nos esquecer também que ele foi deputado federal por 5 mandatos, né, Beto? Ele foi deputado constituinte, inclusive, né, na Constituição de 1988, e faleceu hoje, faleceu de madrugada aos 96 anos de idade, né? Com certeza, um homem que vai ficar para a história da política e da economia brasileira, né? E também por várias ações que ele fez, né?
nos governos militares e as ações depois na democracia. Ele soube conviver muito bem a transição, né? Eu acho que é o que muita gente não soube fazer e não soube conduzir, foi conviver na transição da ditadura para a democracia. Eu acho que isso é que o marcou muito, embora seja controverso, e para se estudá-lo precisaremos aí de muito tempo ainda. Perfeito. Cláudio, só vou soltar um pouquinho lá para o acidente aéreo de Vinhedo, né? As primeiras apurações vêm sendo feitas, né? Mas tudo indica que, claro que um acidente aéreo não tem apenas um componente, mas tudo indica que nós tivemos algumas falhas mecânicas da aeronave, né? Painel, por exemplo, falhas estruturais, revisão que teria consertado danos estruturais na própria aeronave. Pelo menos as primeiras informações vão dando conta nesse sentido, né, Cláudio? Exato, Beto. Inclusive, o próprio Cenepa já divulgou um relatório preliminar, né, das caixas pretas que estavam intactas, e todos os dados numéricos e de conversa já foram extraídos, né, de forma correta. A FAB já divulgou também que não houve pedido de socorro, nem alerta de emergência de dentro, saindo da aeronave, da comunicação da aeronave, né? Agora ver assim o diálogo em si dentro da aeronave, que a gente não sabe como aconteceu, né? A provável queda é uma falha estrutural de congelamento, né? E que o sistema anticongelamento ou que destrói camadas de gelo que formam na área das asas, né? Não funcionou, né? Porque tem um sistema que faz com que as asas inflem um pouco e estourem as camadas de gelo. E parece que não funcionou. Mas isso, Beto, são hipóteses, são questões que apenas a decodificação aí do restante da caixa preta vai dizer. Agora, aquilo que foi tratado da queda brusca do avião, né, praticamente na vertical, ou seja, ele caiu de barriga uma queda de 3.300 metros em menos de um minuto. Provavelmente todos os passageiros já faleceram com esse forte solavanco, né? Então, a hora que chegou em terra, provavelmente eles não estavam vivos mais, né? Quer dizer, é uma suposição, porque uma queda de 3.000 metros em menos de um minuto provoca uma turbulência muito grande no cérebro humano, né? E provavelmente não resistiram. Mas isso daí ainda vai ser concluído nas instruções que estão lá na caixa preta, e realmente tudo indica que foram falhas estruturais, né? Sabe que isso me lembra, por ocasião dos 30 anos da morte do Ayrton Senna, um dos médicos que acompanhou a operação, que é uma informação que foi colocada desde o acidente, né, do Ayrton Senna. Ele teria sido morto porque uma haste lá da direção furou o seu capacete e atingiu o cérebro, né, dele. Mas esse médico falou com todas as letras que o que matou realmente, né, a primeira causa da morte do Ayrton Senna foi o impacto em si, porque naquele tempo não havia também com tanta modernidade aí, a proteção da cabine dos pilotos. Então ele atestou que a morte do Ayrton Senna se deu pelo impacto, pela projeção do corpo no impacto, e aí os órgãos simplesmente não existem, né? Como você bem lembrou que deve ter acontecido, lamentavelmente, com os passageiros, né? Exatamente, os pilotos não aquela gola, né, que eles são aquela gola de protetora, e depois aquele outro, uma espécie de colete, né, de fibra, se eu não me engano, que eles colocam em cima dessa gola para fixá-los. Então, se o carro bate, não tem aquele movimento de ida e vinda da cabeça, né? Isso. Que foi o que provocou Exato.
a morte do Ayrton Senna, segundo esse médico. E você imagine, você está numa altitude de 5.000 metros, você cai em menos de um minuto para 1.000 e tantos metros, o impacto é muito forte, né? Então, provavelmente, os órgãos cerebrais, o cérebro e também os órgãos vitais do ser humano não resistiriam a isso. Mas vamos ver aí, todos eles estão passando por necrópsia, já tem um primeiro corpo liberado aqui para o interior, que vai ser velado, né? Mas, infelizmente, foi uma tragédia realmente assustadora, né? Porque poderia ter sido pior. Já imaginou caindo sobre a casa, embora tenha atingido parte daquela residência, né? Onde ele caiu ao lado, queimou alguns veículos, mas você imagine caindo sobre uma residência ou sobre várias residências, já que era um condomínio fechado de casas, né? E a gente sabe que normalmente há áreas do condomínio em que há muitas casas próximas, né? Tem razão. Tá bom, Cláudio, semana apenas começando aí. Vamos que vamos. Boa semana para você. Amanhã a gente volta a se encontrar aqui no Farol. Muito obrigado, amigo. Grande abraço, uma ótima segunda-feira a todos e até amanhã. Vamos agora ao comentário. Daqui a pouquinho eu vou bater um papo com a treinadora física e comportamental, Leila de Paula. Eu vou trazer um assunto ligado também às Olimpíadas, né? As Olimpíadas já acabaram, mas ainda estamos no clima olímpico, vamos dizer assim, né? Pós-Olimpíadas. Mas antes vamos ao comentário do nosso repórter esportivo, César Roberto. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, vamos começar esse bate-bola da segunda-feira falando sobre a Internacional, que no sábado passado jogou aqui no Limeirão contra o Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, pelas oitavas de final do Brasileiro da Série D. E a Inter não saiu do 0-0 contra o time carioca. Foi um jogo de um nível técnico muito baixo, viu, Beto? O torcedor da Inter que compareceu ao Limeirão esperava muito mais, né, do time comandado pelo técnico Felipe Conceição. E um detalhe, hein, Beto? O time carioca teve um jogador expulso a 25 minutos do primeiro tempo. E a Inter não teve ousadia, né, para furar o bloqueio do Nova Iguaçu e o placar acabou terminando em 0-0. Resultado este que não é bom, né? Até porque no próximo sábado, às 15h, a Inter vai até o interior do Rio de Janeiro fazer o jogo de volta contra o Nova Iguaçu. Tudo pode acontecer, mas eu particularmente acredito que ficou muito difícil a passagem da Inter para a próxima fase desta competição. Só lembrando que além de Inter 0, Nova Iguaçu 0, nós tivemos o Retrô vencendo o Manauara por 2-0, o Altos do Piauí perdeu em casa para o 13 da Paraíba 1-0, Manaus e Igatu do Ceará ficaram no empate em 2-2, Itabaiana do Sergipe 2, Porto Velho 2, o Brasil de Pelotas foi derrotado em casa pelo Brasiliense por 4-1, a Portuguesa do Rio de Janeiro foi derrotada em casa pelo Maringá 3-1 e o Cianorte foi derrotado em casa pelo Anápolis de Goiás por 2-1. Jogos de volta, repito, no próximo final de semana. Campeonato Brasileiro Série B, 20ª rodada. Beto, nós tivemos na sexta-feira Avaí 0, ou melhor, Avaí 1, Operário do Paraná 0, Paysandu 0, Santos 3, Mirassol 2-0 no Brusque, América Mineiro 3-1 no Botafogo de Ribeirão Preto, o Ituano venceu a Chapecoense por 2-1, Sport Recife 3, Amazonas 2, Curitiba e Ponte Preta empataram ontem lá no Couto Pereira em 1-1, o Novo Horizontino ontem também foi até Maceió e venceu o CRB por 1-0. O fechamento desta rodada acontece logo mais à noite, com Guarani e Vila Nova, 8 horas da noite em Campinas, e Goiás e Ceará, 9 da noite desta segunda-feira, lá em Goiânia. Santos em primeiro, 37, Novo Horizontino em segundo, 36, Mirassol em terceiro, 35, América em quarto, 33. São estes os primeiros 4 colocados. Os últimos 4 são Chapecoense 17º, 19, Brusque 18º, 19 também, Ituano 19º com 16 e o Guarani é o lanterna com apenas 11 pontos ganhos. Brasileirão, Beto.
Nós tivemos no sábado Fortaleza 1, Criciúma 0, Cuiabá 1, Grêmio 3, Cruzeiro e Atlético empataram 0-0 no Clássico Mineiro, Vasco da Gama 2, Fluminense 0, o Corinthians empatou com o Bragantino em 1-1. Ontem, Juventude 3-2 no Botafogo, Bahia 2-0 no Vitória, Flamengo e Palmeiras empataram 1-1, São Paulo 1, Atlético de Goiás 0, Internacional e Atlético Paranaense empataram em 2-2. Botafogo em primeiro 43, Fortaleza em segundo 42, Flamengo terceiro 41, Palmeiras quarto 38, São Paulo quinto 38, Cruzeiro em sexto 36. Este o grupo da Libertadores. Na rabeira, Corinthians, hein, meu amigo, 17º, 21 pontos. Fluminense, 18º com 20, Cuiabá, 19º com 17 e o Atlético de Goiás é o último colocado com 12 pontos ganhos. Para encerrar, Beto, terminou mais uma Olimpíada, né? Desta feita lá em Paris, na França, e os Estados Unidos foram os líderes com 126 medalhas no total, sendo 40 de ouro, 44 de prata e 42 de bronze. A China foi a segunda colocada, no total de 91 medalhas, 40 de ouro, 27 de prata e 24 de bronze. O Brasil, deixa eu me ver aqui, terminou na 20ª colocação, num total de 20 medalhas, 3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. Convenhamos, até que foi uma campanha boa, né? Do nosso país nas Olimpíadas na França, que se encerraram ontem. Beleza? São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Abertura e encerramento de empresas, escritas fiscais, contabilidade em geral e imposto de renda, procure por Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Conversei com o Jefferson Ciarra, Beto, tão logo deixávamos o Limeirão no sábado, ele saiu chateado, cabisbaixo, entendendo que a Inter vai ter que jogar muito futebol no próximo sábado contra o Nova Iguaçu, caso queira passar para a próxima fase da Série D. É isso aí, um grande abraço, boa segunda, boa semana para todo mundo e até amanhã. Valeu, César. Até amanhã. Obrigado, amigo. Fazer contato com a treinadora física e comportamental Leilani de Paula. Já está conosco aqui. Leilani, me ouve bem? Sim, bom dia, tudo bem? Que bom, tudo em paz. Internet funcionando bem hoje. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Leilani, antes de propor o tema de hoje, deixa eu te perguntar. Você é o tipo de pessoa que expõe os seus sentimentos ou você prefere guardá-los? Você não faz isso em público? Olha, tem situações que não dá para a gente colocar na mesa naquele momento, mas geralmente a minha cara já vai mostrar que as coisas não estão nem um pouco me agradando. Então eu não sou aquela pessoa mascarada, eu sempre fui muito sincera, principalmente com o que eu sinto. Então é até boca aberta demais, porque eu não guardo. E eu falo, quando eu tenho alguma indignação, quem me conhece sabe que eu não vou segurar e não vou fazer cara de paisagem. Realmente eu resolvo a questão. Perfeito, bom saber disso. É o seguinte, ontem eu ouvi um longo depoimento de um profissional ligado à área da saúde mental. E ele deu vários exemplos de atletas que têm essa superação exatamente porque de tanto saber controlar a sua mente, às vezes eles até expõem sinais de braveza e até choram. E ele deu um exemplo que me parece interessante de passar. Recentemente, o Cristiano Ronaldo, para ele, o maior exemplo de um atleta de altíssimo rendimento, já está bilionário, não teria por que chorar, porque perdeu um pênalti numa competição. Mas ele chorou, ele estava defendendo a seleção de Portugal, mas aí aconteceu o seguinte, ele chorou porque ele errou um pênalti, e aí teve que bater novamente uma sequência de pênaltis, a sua equipe teve que bater novamente. E ao contrário dele se esconder do erro, ele pegou a bola e foi o primeiro a bater o pênalti e converteu para o seu país. Ou seja, segundo esse profissional, o choro e uma certa raiva que ele sentiu ao ter errado aquele pênalti foi fundamental para a construção de um pensamento de vitória que viria passar na sua cabeça depois. Isso pode realmente acontecer, ou seja, você pega de um fracasso, de uma profunda tristeza, você
torna isso combustível para você se regenerar, para você se recuperar e vencer novamente? Sim, o choro, ele é essa explosão do sentimento mesmo e você dá evasão a isso. Então, não é um sinal de fraqueza. Ali ele está regulando a sua emoção. E se eu guardo aquilo ali, é pior. É como se eu estivesse retendo ali aquela sensação, aquele sentimento que eu não estou digerindo. Eu estou tentando esconder, eu estou travando o meu corpo. É a mesma coisa de segurar um espirro. Você consegue segurar um espirro? Isso faz mal. E o choro também. Ele vem com uma sensação de que ele precisa extravasar. Então ele precisa deixar essa água fluir, essas lágrimas escorrerem, porque ali eu estou limpando, eu tô diminuindo todo aquele excesso emocional na minha corrente sanguínea, aquele cortisol, aquela adrenalina. Então ali eu estou me autorregulando. O choro nada mais é que isso, uma autorregulação emocional. Só que a gente cresceu ouvindo, Roberto, que quem chora é fraco, ou então engole esse choro, fica quieto. Então, isso sim é traumático, principalmente para uma criança, engolir o choro. Então, muitos adultos hoje engolem o choro ou não chora e adoece essas águas que não possam ser liberadas, essa emoção que ela não é transbordada, ela vai deixando um corpo rígido, um corpo tenso, ele vai aumentando as suas dores físicas e emocionais. Então, ali no caso do Cristiano Ronaldo, ele dá evasão a isso, ele deixa isso fluir. E você pode ver que isso vira um combustível de foguete para ele. Isso não é sinônimo de fracasso. Isso é como assim, agora eu tenho mais uma chance. Vamos lá, já me recuperei. Já chorei, já respirei, agora eu tô novo. Na verdade é isso. É aquele vulcão em erupção que extravasou e agora eu tô regulado na minha emoção e vou recomeçar, porque para ele o futebol é algo que ele colocou na vida que ele tem que ser o melhor e ponto final. Ali tem uma história toda de pai, tem uma história por trás disso aí também que ele quis provar o pai dele e tudo mais, né? Então é muito sentimental o futebol para ele. Então nesse momento chorar para ele foi um combustível para que ele não se deixasse vencer por aquele fracasso. Ali o choro é assim, vai que você consegue. Ele estava se referindo também, minha querida Leilani, ao fato de muitos atletas nessas Olimpíadas não terem alcançado as suas marcas, né? Aliás, tivemos poucas quebras de recordes olímpicos, né? Quebra de recordes mundiais, sim, mas olímpicos não. E ele disse o seguinte: olha, as pessoas costumam observar o treinamento muscular, né? Obviamente do corpo, mas existe, e nesse ponto eu me lembrei muito de você, a musculatura emocional também pode ser treinada, e esses atletas treinam o que ele definiu como musculatura cerebral. Eu falo muito isso. Para você ter essa postura de enfrentamento, principalmente nos esportes, você tem que ter dois tipos de treino: a musculatura emocional e a musculatura física. Primeiro, que uma mente forte não habita um corpo fraco. Então, e um corpo forte precisa de uma mente muito forte também, para que você possa tomar decisões e para que você tenha uma gestão das suas emoções para colocar aquele corpo em movimento e bater recordes. Porque chega um momento, Roberto, que você vai concordar comigo, não tem mais o que fazer com aquele corpo. É milésimo de segundo, é aquela coisa que recorde que eu tenho que quebrar, porque já se torna uma coisa sobre-humana ali, né? Porque é uma coisa assim, já atingiu essa marca, o que que eu preciso fazer mais? Então chega um momento que a parte física, eu já fiz o meu melhor. E eu tô envelhecendo, então já usei todos os tipos de anabolizantes, ou então já fiz todo tipo de treinamento, já estimulei o meu físico. Mas o que que tá faltando? Qual é o elemento agora que vai fazer com que eu consiga avançar? É o mental. Porque é tudo aquilo que a gente pensa vai gerar uma resposta. Então, vai me dar um comportamento final. Então, se eu não tenho essa gestão da minha emoção, vai comprometer o meu físico, porque é no meu cérebro, é na minha mente, nos meus pensamentos, que eu vou liberar os hormônios que vão me ajudar ou vão me atrapalhar numa questão ali de bater um recorde ou não. Então, mais uma vez, eu reforço o quanto a gente tem que estar com a mente saudável, porque a mente, quando adoece, todo o nosso sistema enfraquece.
Por isso que eu bato muito também na tecla, né? Toda pessoa que vai voltar a praticar atividade física precisa ter o acompanhamento de um profissional pelo seguinte, Leilani, nós estamos falando de esporte de alto rendimento, mas digamos que uma pessoa queira voltar a praticar atividade física, ela vai numa academia, e se você não tem um acompanhamento de um profissional, você vai fazer aquela rotina chata de fazer as mesmas repetições sempre, os mesmos exercícios, isso torna-se, ou seja, você não vai ter essa sensação que você pode alcançar mais. É claro que mais dentro de um contexto mesmo de aperfeiçoamento físico, né? Isso pode acontecer no dia a dia aí das academias, Elane, ou seja, a pessoa ela quer um pouquinho mais, mas ela deve ter essa orientação para também não se frustrar de não conseguir. Um pouquinho mais, Roberto, vai do profissional também, né? De você criar um ambiente motivador também para o teu aluno. Alunos que treinam comigo geralmente ficam mais de 10 anos comigo. Então, se eu não fosse uma professora que fosse motivacional também, fica muito chato tudo isso. Então, eu tenho que criar um ambiente agradável, motivacional e também efetivo ao treinamento físico. Então, eu tento ser muito variada nos estímulos para que eu possa explorar aquele corpo ao máximo. Então, o meu repertório cognitivo, funcional, emocional sempre foi muito alto. E porque eu gosto de trabalhar o comportamento. Eu não sou só uma profissional para puxar ferro ou fazer o pilates ou ensinar algum exercício. Não. Eu tenho que dar movimento à vida dele. É muito mais é mais comprometimento ainda. Eu entrego muito mais do que um exercício físico. Eu tenho que fazer com que ele sinta aquilo. Então é sempre uma resposta de dor que ele me traz e uma solução que eu apresento. E essa solução ele vai levar para a vida dele. Então é uma percepção diferente de uma profissional que não aborda só o treinamento físico, mas também o treinamento emocional, comportamental, e isso se estende para a semana, para a vida, para a tomada de decisão dessa pessoa. Então, isso é impossível se tornar uma coisa chata e uma coisa, tipo assim, monótona, porque nenhum treinamento é igual ao outro. A partir do momento que eu olho para o ser humano como um ser humano integrado no corpo e na mente, eu não fico fazendo mesociclo, ou macrociclo, porque isso é coisa de atleta. Eu treino pessoas para a vida. Eu treino as pessoas para ficarem bem, para trabalhar, para exercer as suas atividades funcionais, para cuidar de uma casa, para cuidar de um bebê, para cuidar da família. Agora, eu não treino pessoas para que ela não consiga nem levantar da cadeira, sendo que ele precisa estar numa reunião, ele precisa estar dirigindo, ele precisa estar em movimento. Então, ele tem uma vida laboral, profissional, familiar. Então, o meu treinamento não é pautado em planilhas, nada disso. Eu tenho que receber aquele indivíduo na sua dor e resolver o problema dele para que ele esteja bem naquela semana. O exercício ele tem que ser um facilitador da minha vida, não um problema, porque ele não é um atleta, ele é uma pessoa comum, ele é um homem comum com várias tarefas, uma mulher comum que precisa desempenhar várias tarefas e eu tenho que facilitar todo esse trâmite no dia dela e não ser um problema, eu tenho que ser a solução para a vida dela. Ou seja, nada de pegar aquela tradicional papeleta da academia, passar os Não. exercícios e ir embora, né? Não, porque eu sou uma personal trainer, eu sou uma educadora física e comportamental. E se eu me restringir só ao treinamento físico, eu não Sim. estou dando a esse indivíduo uma opção maior, que é de estar bem após a academia, não simplesmente ali naquela 1 hora de treinamento. Porque eu posso querer mostrar, ó, vou mostrar, eu vou ferrar essa pessoa, ela vai sair daqui com as coxas bamba, ela não vai nem andar amanhã. Isso é bom? Eu não acho isso bom. É. Eu não quero um treinamento físico que amanhã eu estou incapaz de cuidar de um filho, incapaz de subir uma escada, incapaz de dirigir, porque eu estou toda inflamada, porque foi dado um excesso de estímulo que isso está me fazendo mal e prejudicando a minha semana. Eu tenho que tomar Dorflex, eu tenho que cancelar algumas coisas, eu não consigo andar. Então, isso para mim não é um bom profissional. Então, eu avalio um bom profissional, aquele que sabe estimular, sabe motivar esse aluno está há mais de anos ali com uma rotina consistente, porque ela precisa estar vindo. São 3 vezes por semana que ela treina, 3 vezes por semana ela é fiel ali. Agora, eu dou um estímulo muito pesado, ela fica a semana inteira de cama. Não estou nem andando, toma remédio, onde ela
se ela tomar um relaxante muscular, ela picou o treino, ela cortou todo o efeito anabólico daquele treino. Então, para que fazer isso? Para que querer mostrar um desempenho profissional numa pessoa comum, que simplesmente ela precisa estar saudável? Então, nós temos que saber diferenciar um indivíduo do outro e não querer ficar mostrando essa competição de quem inventa mais e quem inventa menos, porque hoje nós estamos numa competição até com blogueiras fitness no internet. Tem pessoas que entram lá com o treino da fulaninha. Então, eles querem repetir movimentos. Isso já foi motivo de muita pauta para discussão, porque muitos acidentes acontecem dentro de academia, porque eles ficam inventando macaquice dentro de academia, porque a blogueira postou, porque o cara bombado postou e é bonito. Então, tudo isso prejudica muito um desenvolvimento realmente físico de um aluno, né? Então, a gente tem que entender que cada um é um, e o treinamento físico, ele tem que te dar o quê? Tem que te dar esse pós-treino, um processo inflamatório natural, sim, onde eu posso construir novas células musculares, hipertrofia, qualidade de vida, evitar sarcopenia, mas eu tenho que ter vida, eu tenho que estar em movimento. Eu não sou só um indivíduo treinando na academia. Eu sou uma mãe, eu sou um marido, eu sou um empresário, eu sou um executivo, eu sou pai. Então eu tenho que ter outras funções também, né, Roberto? Então não é simplesmente jogar um monte de peso na pessoa e mandá-la agachar. Perfeito, minha amiga, perfeito. Dani, obrigado. Obrigado mais uma vez por sua contribuição, pela sua sabedoria e conhecimento na área física e comportamental. Uma ótima semana e até uma próxima oportunidade, querida. Até quarta-feira. Um grande abraço. Valeu, muito obrigado. Essa é a Leilani de Paula, treinadora física e comportamental. Encerramos o nosso programa com o comentário de Ricardo Galzerano. Antes, uma rápida parada para uma mensagem do nosso parceiro e eu volto amanhã às 10. Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Ufa! As Olimpíadas de Paris terminaram. E como diz um jornalista que eu respeito, um dos poucos jornalistas que eu ainda respeito no Brasil, o jornalista Cláudio Humberto, foi um circo de horrores. Um circo de horrores. A Olimpíada da Lacração. Tudo começou naquele desfile inusitado. Em vez de valorizar os atletas que estavam chegando para as competições, quiseram valorizar outras coisas. Aí, os absurdos nos aposentos dos atletas. Camas, material reciclável, de péssima qualidade, muito atleta dormindo no chão, até em jardins. Não tinha ar-condicionado, 40 graus em Paris, não pode, ar-condicionado não pode, tem que ser o ar natural. Faltou carne para atletas de alta performance, porque na lacração a maioria tem que comer, né, dentro da filosofia vegana. E mesmo na origem de alimentação vegana, muitos atletas encontraram
Insetos, vamos deixar bem mais leve. Insetos no meio das verduras. Teve um atleta americano que ganhou uma medalha e postou o vídeo, medalha de bronze, estava descorada. Encostou no corpo dele, no suor, ou seja, material de péssima qualidade, porque tem que ser material orgânico, nesse mundo novo que eles falam que estão surgindo. O mundo novo também que eles não cuidam muito bem, porque o Rio Sena estava poluído. Teve gente que ficou doente por ter ido nadar lá. Independentemente disso, tem os atletas que não têm culpa. E foi uma maravilha. Quem assistiu boa parte das provas viu a elite do esporte mundial presente. Cada país mandou seus melhores representantes. E fizeram e deram o melhor de si. Foi de encher os olhos, os atletas, não a organização. E é bom falar dessa elite, porque no Brasil de hoje, nessa polarização estúpida, esse governo estúpido que nós temos, falar em elite parece que é uma coisa do outro mundo. Tem que existir elite, sim. Tem que existir elite econômica, desde que elite econômica saudável, que gere prosperidade. Tem que existir elite intelectual dentro das faculdades, cada vez menos, né? E também no jornalismo, na literatura, para desenvolver ideias que melhorem o país. E no esporte é a mesma coisa. As elites são feitas, são compostas por pessoas que se dedicam, por pessoas que têm foco. Mas o Brasil do Bolsa Família é o Brasil do jeitinho, de muita vagabundagem. Nós precisamos valorizar, sim, nossas elites e tentarmos ser ou fazer parte delas. Enfim, o circo de horrores acabou, o Brasil ganhou suas merecidas medalhas, mas eu acredito que essa Olimpíada da Lacração não é um fenômeno isolado. É uma coisa que está vindo daquela COP30, alguma coisa assim, para tentar implantar uma nova ordem mundial. Se os liberais e conservadores não reagirem, as coisas podem até piorar.